Gente, estou iniciando a gravação. Só ainda não chegou, mas eu vou precisar sair mais cedo. Então, a gente começa, como sempre, fazendo a invocação a Patanjali. Hoje a gente vai estudar a partir do Sutra 28, que apresenta os 8 angas do yoga, Ashtanga, né? Ashta vem de 8, anga de membros, partes, a gente pode traduzir de algumas formas, auxiliares, a gente traduz assim. Então, é o que compõe o yoga de acordo com a filosofia ou os ensinamentos de Patanjali. Então, por isso a gente faz uma invocação a ele, a esse autor, esse editor, digamos assim, acho que seria mais correto. Então, a gente começa trazendo atenção para a sua respiração, coluna alinhada. Inspira pelas narinas. Yasya rupamadhyam prabhavati jagataha anekadahanugrahaya prakshina klesharashishi vishama vishadaraha anekavaktra subhogi. Savayana prashutihi bhujaga parikaraha pritaye yasya nityam devohishaha savovyate chita sitalatamuhu yogado yoga yuktaha yogena chitta syadena vakcham malansarina vajakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranalinanatosmi Abahu Purushakaram Chankachakra Sahasrasrasam Swetam Pramani Patanjalim Srimate Anantaya Nagarajaya Namo Namaha. Então, gente, voltamos um pouco a aquele sutra que apresenta os 8 Ashtangas. Então, vamos abrir aqui. Yoganga Anushtana Ashudikisaye Jnana Dikti Avichecha Aviveka Kyate. Então, aqui o Patanjali, ele dá um método para o Kriya Yoga, né? O Yoga da ação. Na verdade, é o método que vai aparecer dentro, o Kriya Yoga vai aparecer dentro desse método, a gente vai ver mais à frente. Ele separa, então, o estudo de yoga em 8 partes, né? Então, no sutra próximo, o Sutra 29, é que ele vai diferenciar quais são. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Tá? Esses são os 8 angas. E eu não coloquei o portuguesei aqui. Deixa eu só incluir aqui o sutra como ele deve ser falado, porque eu quis destacar apenas os angas e não coloquei os complementos aqui. Vamos entender o que que são yamas. Começa por eles, né? Então, assim, essa ordem tem um sentido. Isso que eu quero trazer para vocês como disciplina,
como ética, a gente tem que pensar que o Yama, ele leva em consideração que a gente vive numa sociedade e a gente herda valores. E aí me chama a atenção porque essa questão de valor nos aproxima de uma perspectiva religiosa. Quando a gente fala de yamas e niyamas, a gente está falando de valores. Porque a gente entende que são valores universais, são valores, a gente vai ver quais são eles, mas se a gente traz um paralelo para a nossa cultura cristã, a gente sabe dos mandamentos, né? A gente sabe o que se deve fazer. E antes da gente pensar em cristianismo, a gente já tem a base filosófica também, né? De Aristóteles, outros pensadores que pensaram em virtudes. Então, parece que fica claro para a gente o que se deve fazer. Calma aí, gente. Deixa eu interromper aqui, porque o pessoal não está conseguindo falar sobre o assunto de hoje, né? Pensando que a gente já não tem mais muito tempo. Não Sim, sei sim. se vocês se lembram onde a gente parou. Vocês se lembram? A gente parou quando o Patanjali estava apresentando, aqui, olha, os 8 angas, né? 8 angas são 8 membros, 8 auxiliares, 8 partes do Eu não Yanga. estava na aula passada, eu não consegui ver a aula passada. Tá. Então, não precisa, não é dever assim, é só para localizar vocês. Então, assim, eu parei exatamente nesse sutra. A gente fala de Ashtanga, quando a gente fala de Ashtanga, não é esse Ashtanga. O significado é o mesmo. Asta vem de 8, Anga, membros, né? E, então, são 8 membros do yoga. 8 componentes, elementos que constituem o yoga, de acordo com Patanjali, né? Então, aí a gente vai falar essa palavra jnana, talvez seja familiar para vocês, mas é uma sabedoria porque é bastante usada, inclusive em jnana yoga, né? Jnana no Vedanta, jnana no budismo, que é um conhecimento profundo. Então, aí fala que esse é o método para esse conhecimento profundo, né? O discernimento absoluto. Na verdade, é considerado, depois que a gente faz Viveka, a gente saiu do sutra anterior, a gente fala de Viveka, não, do de 26, que Viveka é o discernimento. A gente precisa, na verdade, de discernimento, porque a gente se mistura, isso é Samyoga. A gente mistura quem a gente é, né, o ser, do quem a gente é ego, né? Então a gente está sempre se misturando também com as pessoas, também influenciados pelas pessoas, pelas circunstâncias. Então a gente está, a nossa história, se a gente for ver, é uma história de misturas, misturas da mentalidade de uma pessoa que vai compor a sua, de você que vai entender que você é seu ego. Isso é a maior mistura de todas, é a avidya, inclusive, não é nem mistura, é uma falta de sabedoria. A gente achar, confundir o puro pelo impuro, né? O acessório pelo necessário. E assim vai. Então, a gente está falando de uma pessoa que se identifica com quem ela, o trabalho, as ações, as atividades e o ser interno, né? Que aí é um eixo que é eterno, né? O que é provisório e o que é eterno. Então, todos nós vivemos assim, não tem ninguém que é melhor do que ninguém, alguém que está mais comprometido com o conhecimento de si, talvez esteja um pouco assim, avançado nesse caminhar, assim, mas não é uma competição, né? Então, assim, a gente vive numa sociedade que é uma competição entre pessoas. O yoga propõe, e faz mais sentido para o yoga, que você procure aprimorar você mesmo, quem você era ontem, né? Amanhã você quer ser melhor. Mas isso também pode causar muita ansiedade para as pessoas.
Hoje mesmo eu estava escutando um podcast, uma pessoa falando, puxa, causa muita ansiedade na mente da pessoa. A pessoa, na nossa idade, né, Marina, a gente vai falar mais de nossa idade, talvez seja mais velha que você, mas talvez a gente não queira mais mudar tanto, porque a gente já passou por tanta mudança, né? Então, assim, ter uma filosofia que também fale o tempo inteiro que você precisa mudar e que você tem que mudar até o fim, melhorar, se aprimorar, pode ser também causa de sofrimento. E aí, cada um vai entender qual é o seu dharma aos poucos, né? O que que você Como é que você pode ser útil? Essas coisas que são reflexões, mas que devem ser levadas sem a ansiedade, uma mente aflita pelas respostas. Na verdade, meu professor fala muito que quando a gente quer, a gente pergunta, a gente sempre pergunta com uma mente aflita, a pergunta é sempre errada. Porque nossa mente está sempre aflita, via de regra. Então, assim, se a gente está É, com a mente calma, a gente não pergunta mais, é mais assim, a gente vê como é que a vida revela. Porque se a gente já sai de casa querendo achar uma resposta para uma pergunta, a gente já não está vendo muitas coisas que a vida está oferecendo. Então, quando você sai e entende que a vida vai se revelar, que é uma conexão sua com a própria vida e o tempo e a natureza, que as coisas vão se revelando, que não é para você não fazer nada, obviamente, é para você continuar fazendo o seu serviço que você faz, mas que você esteja atento aí nesse eixo interno, nesse eixo de sabedoria, né? Se a gente, é uma palavra que a gente persegue aqui no yoga como uma palavra-chave, é viver de modo mais sábio, né? Aí entra essa palavra jnana, entra a palavra vidya, que é o contrário de avidya, né? Avidya é a falta de sabedoria, vidya é a sabedoria. Então, a jornada do yoga não é uma jornada no tempo, no espaço, nem do Vedanta, eu tô falando porque tem o Swami que fala assim, olha, vamos localizar qual é a nossa aventura aqui? Nossa aventura não é no tempo, no espaço, nossa aventura é da falta de conhecimento para o conhecimento. Então, que conhecimento é esse? Conhecimento de si mesmo, né? A gente atribui que a gente, ao se misturar constantemente com pessoas, mentalidades, situações, tudo nos influencia demais. A gente vive muito contaminado com o que a gente escuta, a gente nem percebe o quanto. Então, se a gente não entender o que que é nosso, o que que é do outro, qual é o limite, e a gente entender essas misturas, a gente é capaz de separar o que é provisório, o que que é eterno, e se confundir menos. Então, o discernimento é fundamental, tá? Então, de viveka, que é o discernimento, chega a jnana, que aí é a sabedoria profunda. Aí, quando entra os yamas e niyamas, porque eu vou falar dos 8 angas, né? Que é yama, niyama, asana, em terceiro lugar, que é o que a gente aplica mais, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Então, essa ordem tem sentido, porque vem um depois do outro, sim, de acordo com tem, comentaristas. tem isso anotado? Tem isso anotado? Tem, né? Se tem Essa isso ordem. anotado no seu Aonde? material, Tá na nossa apostila, é isso? tá Deve estar, né? naquele. Não, não Não. tá. Tá, Não tá tá, na mas. apostila. Tá naquele PDF Ah, tá. que tá no drive de vocês, que é o Yoga Sutra mesmo. Aí vocês vão Tá. procurar pelo Sutra 29. Eu compartilhei o drive com vocês com esses materiais que a gente tem usado. Tudo que eu uso de material, eu coloco lá. Quem está sobre yamas e niyamas, que são os 2 primeiros angas, a Eliana está com um material muito bom, que de repente vai rodar entre vocês, que é um material com uma linguagem muito acessível, de Aquele uma livro, né? americana que é um livro, é um livro. E ele fala de uma linguagem assim muito fácil de entender, muito contextualizada para a nossa vida, e está todo rabiscado com, com as minhas anotações rabiscos. Eu emprestei assim mesmo, não mudei nada. Aí depois pode rodar, porque é interessante. Eu sempre acho que quando a gente fala de yamas e niyamas, a gente está falando de disciplinas, né? A gente leva em consideração que a gente nasce numa sociedade
E eu sempre tento entender um pouco isso, porque parece um pouco religião quando a gente fala de valores. Mas não, porque a gente tem valores do direito, jurídicos, a gente sabe. Parece que é uma coisa que a gente sabe que está introjetada, não sabe o que que veio antes, se foi introjetada pelo meio, ou se a gente sabe, uma coisa mais sutil, o que que é certo e o que que é errado. E a gente não usa essas palavras no yoga, tá? Certo e errado, a gente não usa. A gente usa adequado ou não adequado. Aí eu vou falar por quê. O yoga não tem essa perspectiva que tem muito no cristianismo mesmo, de aceita essa regra, então aí fica claro o que que é certo e o que que é errado. No yoga você tem um pouco mais de trabalho, porque os valores, eles dependem do contexto também. Você precisa interpretar, porque o nosso mundo é relativo. E esses valores são universais, né? Então, o meu professor dá vários exemplos disso, mas assim eu posso falar alguns. Esses valores são universais, mas as situações, elas são muito relativas, né? A gente tem um ser que é absoluto, é eterno, a gente sabe o que que é certo, a bondade, a prudência, né? Mas a gente vive num mundo muito relativo. Então, eu vou falar um exemplo que é clássico, né, do Ahimsa, e é o primeiro yama. Yama é a disciplina, né? A disciplina que é essa disciplina de conduta ética, conduta no meio social. A gente vai falar Ahimsa é não violência. Os vegetarianos, os veganos, eles atribuem ao fato deles serem veganos ou vegetarianos a essa não violência, né? Então, assim, é relativo, né, Rafael? Aí você vai falar. O Rafael também é vegano, ele vai poder dizer. Conhece esse valor, né, do yoga ahimsa. Mas tem aí várias questões relativas. Por exemplo, uma pessoa que vive em uma situação no meio da natureza, precisa caçar, né? Ou a gente mesmo, nossa ancestralidade ali de caçadores, a gente não tinha opção. Hoje em dia, você pode até falar esse argumento, né, Rafa? Porque, puxa, hoje você vai escolher ser carnívoro, hoje que a gente tem opções. Mas num contexto, e não é todo mundo que vive na cidade, né? Então, não é todo mundo que vive com essas opções todas. Então, tudo é relativo, você entende? De acordo com o yoga, o Vedanta, que tem a Glória Ereira, que escreve esse livro, que na verdade traduz esse livro, O Valor dos Valores, que é mais ou menos é o capítulo 13 do Bhagavad Gita, que fala sobre como a gente introjeta esses valores de uma forma que não seja um cumpra-se, sabe? Porque a gente educa muito nessa base também, as crianças. Cumpra-se, obedece quem tem juízo, né? Não é mais ou menos assim. E também as pessoas adultas, a religião faz isso pelas pessoas. Olha, eu interpretei, eu sei o que é certo, obedece. E o yoga, como é um estudo de si mesmo, faz a gente refletir internamente se isso faz sentido para você. Então, a não violência, se a gente coloca aqui a não violência como valor, a gente já está subentendendo que existe uma força interior nossa que é violenta, né? Porque se a gente tem que ter um valor de não violência, é porque a gente já tem uma força nossa violenta. E isso é importante até, não sei se vocês já fizeram esse curso da comunicação não violenta, que eles começam exatamente assim. Gente, para se comunicar de uma forma não violenta, primeira coisa, compreender que a gente é violento, né? Então, isso é muito do yoga, de você olhar a gente sem maquiar muito. A gente é violento, então por isso que a gente precisa de um valor da não violência, para a gente estar observando essa violência dentro de nós. Porque a gente, de maneira geral, a gente entende que a gente não quer, os valores devem surgir, devem ter surgido mais ou menos assim. Eu não quero que os outros agem. A gente olha para os outros, para a conduta dos outros, e a gente se incomoda com algumas condutas. Então, estipula-se valores para as condutas dos outros não nos ferirem. E o yoga está interessado em como você também vai se comportar. Você vai obedecer essa conduta?
Porque para algumas pessoas varia, tá, gente? Mas tem gente que vai apontar o dedo no outro e não vai reconhecer que faz parecido, né? Então, faz parte do nosso amadurecimento olhar qual é a sua responsabilidade naquilo que te incomoda. E o yoga é um pouco sobre assumir essa responsabilidade. Então, a rimsa, a não violência, é lindo, né? Se a gente for pensar, é a primeira, o primeiro yama que é citado como se fosse o mais importante, talvez, que tem talvez essa ordem, e é o que a gente cita bastante. As pessoas conhecem a rimsa como um princípio ético fundamental, associado, inclusive, à prática de yoga, né? Se a gente puder optar por ser sempre pacífico, a gente vai optar pacífico e não passivo, né? Aí vem na sequência Satya. Satya não é verdade em si, porque verdade em si vem de outro sutra lá do primeiro capítulo, que é o Hridaya, que aí é verdade. Satya é falar a verdade, tá? Então a gente falar a verdade e aí a gente pode também se examinar, a gente pensar se a gente fala sempre a verdade, porque a gente mente. Inclusive a gente pode educar uma criança a mentir para agradar e para, né, não ser grossa, né? Não ser mal educada. A gente entende a educação como também saber mentir, porque uma verdade pode ferir alguém. Então, é interessante a gente pensar nisso, né? Porque falar a verdade, sim, contanto que não cause violência nos outros. Então, ter essa dobradinha ali, o ahimsa e satya, é fundamental. Porque aí você fala, não, quero ser pacífico, eu quero a não violência. Então, as minhas palavras podem ferir, as palavras ferem, as pessoas já sabem disso, que já foi ferido com as palavras de alguém. Então, a gente reconhece que isso pode ferir. Então, falar a verdade é importante. Mas se for ferir alguém, aí a gente tem vários exemplos, né? A gente não precisa falar, se a pessoa perguntar, eu tô bonita, ninguém vai falar, não, você tá horrorosa. Isso é sempre dizer. Porque ninguém tá horroroso também, né? Não, não seria uma verdade isso. Mas, pô, não tá bem. A gente pode ter um jeito de falar. Não, eu acho que você poderia mudar isso. Tem sempre um jeito bom de falar alguma coisa, né? Então, esse exemplo nem foi bom, porque ninguém é horroroso. Mas, assim, a gente pode falar várias coisas, né? Que a gente educa para não. Eu educo geralmente os meus alunos para não falar tudo o que eles pensam, porque eles podem magoar uns aos outros, né? E, na verdade, eles não sabem muito que eles, às verdades, querem magoar uns aos outros, os adolescentes, né? Eles estão incentivados por essa perspectiva de ferir os outros, que eles estão testando. Nós somos adultos na sala, né? A gente não pode ficar querendo ferir um ao outro, a gente tem que se comportar como uma pessoa exemplar na frente deles, inclusive. Então, aí tem essa sequência, né? Então, uma vai influenciar a outra, o Ahimsa, o Satya. Alguém quer falar alguma coisa sobre E esses eu não estou princípios? ouvindo nada que você falou. Desde, desde quando que você não está ouvindo Não, não, nada? não. Só uma frase que você falou. Eu acho que talvez a minha internet esteja ruim. Tá, Tá, eu vou fechar um pouco a minha câmera, tá? Mas tá, eu tô aqui. tá bom. Então, gente, Ahimsa, deixa eu só concluir. Ahimsa e Satya, né? Ahimsa é a não violência, Satya é falar a verdade. Então, a gente tem que pensar nessa dupla de princípios éticos, o primeiro e o segundo, numa relação, né? Que a gente não vai falar a verdade, custe o que custar, a gente não tem interesse em ferir ninguém. A gente deve pensar se as nossas palavras vão ali construir alguma coisa positiva naquela situação. Vocês acham que vocês aplicam esses princípios? Tá todo mundo bem com a Ahimsa e Satya? Já somos praticantes de yoga aqui, já começamos no Ashtanga Yoga, né? Já começamos fazendo os yamas. Então, asteia.
Vou seguindo. Quem quiser interromper, pode interromper, tá? Asteia talvez seja um princípio que a gente tenha que estar mais ligado, porque o Ahimsa e Satya eu acho até que eu tenho um pouco mais de facilidade. O Asteia, ele tem sido bem intencionado no mundo de hoje, né? Porque é você não querer o que é do outro. E a gente vive se comparando nas redes sociais, principalmente, quem frequenta. Eu não tenho frequentado muito, mas assim, já vivi outros momentos. Eu sei como é que é. É você. E tem uma coisa que a gente também não é educado para, né? A gente é educado para se inspirar em outra pessoa, e se inspirar é muito valoroso, mas não necessariamente se inspirar é comparar excessivamente. A comparação pode fazer bem, pode se motivar a pessoa para crescer, né? Se a gente vê uma pessoa inteligente, que tem ali as coisas que você gostaria de ser, você nunca vai ser igual a ninguém. Mas aquilo pode te inspirar a aprimorar, ao seu caminho de aprimoramento. No entanto, essa comparação excessiva, obviamente, faz muito mal mentalmente às pessoas. Então, a ideia é isso, e não é só comparar desejos, né? Tem coisas que são suas mesmo, pode ser coisas materiais, pessoas, relações, tem coisas que não são para você, né? E você reconhecer o que que é seu, o que que é do outro, né? De acordo com as leis do karma, do klesha, do dharma, né? A gente tem uma história muito única. Então a gente não pode querer ter uma vida parecida com outra pessoa se a gente teve uma história tão diferente na origem pregressa das outras vidas. Então a ideia é sobre você olhar o que é seu e parar de querer o que é do outro, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho mais. E é claro, né? A gente vai pensar também em dinheiro, né? De não roubar e tudo, mas isso daí eu acho que é muito direto você pensar não roubar, né? Que eu vi aqui uma tradução, não roubar. Isso Eu parece acho, muito assim. Parece essa coisa de olhar o que é seu, é na verdade você se aceitar e se amar, né? Assim, valorizar o que você é, né? E não ficar vendo o que você não é, talvez, né? porque se você tá bem, você não, naturalmente esses yamas acontecem, né? E a gente não Uhum. sabe se, a gente não sabe a ordem das coisas, porque a gente não sabe se a gente começou a ter uma conduta adequada e começou a ficar bem, porque aí a gente não gera mais culpa, não gera mais conflito interno. É isso que esse Swami aqui fala, que eu acho tão curioso, porque a gente não sabe muito bem por que que a gente fica bem em determinado momento. Mas ele fala assim, é quando as suas condutas, e aí meu professor também fala, ficam livres de conflito. Porque quando você faz uma conduta inadequada, você mente, aquilo pode, materialmente, não acontecer nada, nenhuma consequência visível, nenhum efeito. Você mentiu, todo mundo mente, tudo certo. Mas continuamente tem uma coisa que fica impressa dentro de você, que é um conflito interno que você não reconhece. Talvez uma culpa, um mal-estar dentro, sabe? Você tem um mal-estar dentro de você. A comparação excessiva também gera um mal-estar dentro de você, sente menor de quem você é, né? E assim, para quê? Né? Para quê? Então, assim, para que gerar conflitos? Então, na verdade, as atitudes, as disciplinas são para limpar um pouco, purificar você da própria mente, que é capaz de gerar conflitos. Uma ação gera impressões subliminares, gera muito, na verdade. E a gente tem que estar sempre olhando para as nossas ações e percebendo que é muito melhor ter uma boa ação. É melhor para mim. É melhor para mim. Eu vou sofrer bem menos se eu tiver as atitudes adequadas. Eu vou sofrer menos, mesmo que eu não que eu ganhe, né? As pessoas roubem, ganhem dinheiro. Sabe aquela coisa da consciência tranquila? É mais ou menos isso. Acho que a pessoa rouba alguma coisa de alguém. Você acha que a pessoa vai ficar bem? Não vai ficar. De acordo com o Yoga e do Vedanta, não vai ficar. Nem que ela fique bem.
Assim, a gente olhando, ela tá ali com uma casa, tá ostentando dinheiro, ela não vai ficar bem, né? E aí é por aí que a gente pensa. Aí o quarto, gente, aí esse sim é várias interpretações, que é o Brahmacharya, né? Muitas interpretações diferentes. Bom, o que que eu posso dizer? Que é a questão do sexo, né? Que fala de castidade. Muita gente traduz como castidade, tá? Aqui, no caso, a minha referência principal não traduz como castidade, como temperança. Temperança é uma palavra bonita, né? Temperança é uma Ah, palavra bonita, que é moderação, temperança, bonito. me Eu escuta, gosto. João? Agora estou escutando, pode Ah, falar. tá. É que eu não estou quase podendo falar, mas a minha vivência com Brahmacharya, né, com o que eu escutei já também tem a ver com isso, essa moderação, né, essa ponderação, evitar os excessos, da busca do só o que faz ter prazer, né, de forma excessiva também. A gente ponderar isso tudo, né, temperança, que nem você disse. É. Não, é muito assim, para mim, a Ayurveda é o conhecimento da moderação, que é justamente eliminar excessos. Porque tudo é uma questão de dosagem, né? Então, assim, a questão da castidade. Se você faz um voto de castidade, se você não é monge, não tem para que ser casto, né, gente? Depende da sua situação, por isso que é tudo relativo, né? Agora, sim, para quem escolheu uma vida monástica, e você vê que várias religiões deve ter algum sentido, né? Porque são várias religiões que repetem isso, que são homens, né, no cristianismo, não todas as vertentes, né? Os evangélicos não são, mas os católicos são. Então, e que causa vários, né, vários desvios, distorções. Então, a gente sabe que é um valor difícil de assegurar uma pessoa, uma castidade, mas uma moderação já é algo possível. Por que que eu vou me comprometer com uma coisa tão difícil para quê, né? Se eu também não quero. É Para quê, exatamente né? isso que eu Pergunta para penso, né? quê. É, Exatamente isso que eu penso, porque a gente vê o quanto problema, inclusive, isso causa, né? Isso gera vários problemas. A gente vê não é uma crítica, né? Mas é uma realidade dentro das igrejas católicas, né? Entre outras congregações aí, quantos episódios que tem, né? Relacionados a isso, essa privação, né? Porque eu acho que vai muito na contramão do que é o nosso natural, né? Do que o nosso corpo está ali preparado para ser e buscar, né? É óbvio que a gente tem que ter, como fala o Brahmacharya, né? As moderações, porque nada em excesso vai trazer algo bom. Mas então, eu acho que foge muito do natural, talvez, né? Pelo menos para a maioria das pessoas, não sei. o que eu penso é que, como existiu esse valor, eu também não consigo entender como é que uma, uma igreja, uma religião ainda, sei lá, prega isso como um valor importante. Mas pensa que o ahimsa surgiu porque existe o rimsa. Aí a gente consegue entender. A não violência surgiu porque somos violentos. Satya, porque mentimos, né? Porque confundimos as pessoas, achamos que não precisamos dizer a verdade. Asteia, porque temos um impulso, são os impulsos nossos. Então, para a gente não ficar refém dos nossos impulsos que podem ferir as pessoas, então a gente tem que se podar. Agora, aí o excesso, né, gente? O excesso de sexo, o excesso poderia ser uma questão de ser violento com outra pessoa, né? De ser uma questão de agressão sexual, de assédio sexual. Hoje em dia a gente interpreta como uma questão violenta mesmo, que seria o mesmo caso do rimsa, mas com relação à questão sexual. O excesso do sexo pode ser ruim, mas eu acho que a gente tem que atualizar isso daí, porque castidade para mim não faz o menor sentido. E eu
e meu professor também interpretamos como temperança, moderação, que faz sentido hoje em dia. Que aí ele falou o exemplo que eu vou falar o exemplo que nem é meu, é o exemplo dele, mas que eu consegui entender um pouco esse parâmetro, porque para mim eu sempre achei, nossa, quando eu cheguei no Brahmacharya a primeira vez no estudo de yoga, eu falei, quase desisti do yoga. Porque eu falei, ai não, gente, isso aqui tá parecendo, entendeu? Tudo que eu não gosto, que é uma coisa moralista, né? Mas aí ele falou assim, eu posso falar exemplos de pessoas que usam muitos aditivos psicotrópicos, aí, orgias sexuais e tudo excessivo, sabe aquela coisa excessiva? Você perde, nisso você perde a capacidade de sentir. Sentir o simples mesmo, sentir a própria relação. Quando você vive o excesso, aí você volta para uma relação monogâmica, ou qualquer que seja a sua relação, precisa ser hétero, precisa ser homo, mas enfim, relação com uma pessoa, você retira ali aquela simplicidade que é uma sutileza e é uma intensidade ali na relação. A relação, para você ir profundo numa relação, você precisa meio que se concentrar numa relação, né? Aí o pessoal não monogâmico vai falar, não sei. Gente, eu não tenho essa questão não monogâmica, para mim ainda não entra. Mas o Brahmacharya seria entender isso, de repente uma contenção dos impulsos sexuais que podem ir em várias direções, né? Que podem ir num excesso, que podem ir numa violência, que podem ir num excesso de estímulos, né? Aí pornografia pode entrar aqui, a gente também não sabe, né? O que que é considerado sexo, até porque pode ser exatamente muita coisa. A palavra sexo e sexualidade dá muita margem. Então, assim, tem que entender bem o Sanji, tem que pesquisar muito para você interpretar esse Brahmacharya aí. Mas eu fico com a interpretação do Diego Cury e do Franz aqui, porque eles colocam, nem colocaram castidade, temperança, controle dos impulsos sexuais. Tá? Então, estamos de acordo? E o aparigraha, sim, que bom. A parigraha é você não cobiçar o excesso. Gente, porque isso também é causa de muita dor e conflito. Se a gente for ver as coisas com clareza, a gente vai chegar a essas conclusões, né? Isso é coisa de querer ter tudo demais, né? Que o mundo da ostentação nos leva a querer, né? Isso pode causar muito conflito interno. A gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. A gente vai ficar correndo, sabe, em volta do próprio rabo a vida toda? Se a gente seguir os estímulos que a gente recebe no mundo virtual, do contemporâneo, que é ter, né, possuir, comprar, a gente vai comprar mais do que a gente precisa, a gente vai ter mais roupa do que a gente precisa, a gente vai comer mais do que precisa, a gente vai, enfim, ter até mais relações do que a gente precisa, né? Um monte de seguidores, você não consegue nem ter uma relação decente ou profunda com uma pessoa e vai ter um monte de seguidores, vai falar com um monte de gente. Por que não se concentrar naquelas significativas? A gente não tem, eu até acho que falei no último encontro, né? A gente não tem no nosso cérebro, não está aparelhado para tanta coisa, tantas relações, a gente não consegue dar conta de tantas relações, né? Então, viver uma vida com menos, o essencial, né? Perceber o essencial também é uma forma de vidya, né? Que é o contrário de avidya, que nos leva à falta de sabedoria, de confundir o que é essencial do que é necessário, né? Então, deixa eu até rever esse sutra, que é o Sutra 5, porque a gente tem que rever sempre esse sutra. O que que é o avidya, né? É tornar o temporário pelo eterno, o impuro pelo puro, o desprazer pelo prazer e o acessório pelo essencial. Então, acho que
a parigraha, ele se comunica muito com esse acessório pelo essencial. O que que é essencial, né? Se a gente for fazer essa pergunta, a gente vai entender que o que é suficiente para a gente. E a gente vai se contentar. Aí daí a gente já pode investir numa questão mais interna, numa questão mais intensa na nossa existência, né? E não querer ter para mostrar para os outros, para competir uma coisa que a gente nem é por ignorância, né? Então, aí no próximo sutra vai dar os parâmetros, porque é o que eu falei. Glória Rieira traz esse valor dos valores. Ela fala, os valores são universais, mas a gente vai ter que aplicar caso a caso, porque a vida é relativa. Então, muitas vezes você precisa defender alguma pessoa com um ato violento. Você precisa afastar uma pessoa de uma situação de perigo. Você vai julgar só o gesto? Não, você tem que julgar o contexto. Uma pessoa não é nada sem o contexto. Então, a gente, por isso que o yoga exige da gente uma interpretação caso a caso e uma decisão a ser feita. E sim, uma decisão interna. Então, quanto mais simples for a sua vida em termos de decisões a fazer, já que você vai estar com você mesmo, você não vai estar delegando a ninguém, é você tomando as suas decisões. Então, invista em poucas coisas, invista só no essencial, porque tudo que você soma na sua vida, objetos, pessoas, excessos, comidas, vai dar mais trabalho para digerir, né? Isso é da natureza, isso é também da nossa natureza social. Então, vê o que que é o suficiente para você manter, porque sustentar é tão importante quanto conquistar para o yoga, né? Então você tem uma nova relação, você quer sustentar, você gosta de uma pessoa nova, apareceu na sua vida, você quer sustentar aquilo. Se você tem um monte de relação, como é que você vai sustentar todas aquelas pessoas, né? Então, não é para a gente não ampliar o nosso círculo de amizade, claro que não, a gente está vivendo nesse contemporâneo que é assim, sobre tecer relações, sobre fazer novas relações, e a gente nunca é tarde para a gente começar coisas novas. Mas é o quanto você vai conseguir sustentar, o que é essencial para você, né? Então, quais são os parâmetros? Aí, JAT, que são as qualidades, as especificidades, né? Que são deixa, que é o lugar, depende do lugar, depende do tempo, que é kala, depende da circunstância, que é samaya. Então, um voto, o Mahavrata, que é o voto, o grande voto, é a pessoa conseguir cumprir esses 5 valores o tempo inteiro. Mas, na nossa vida, é o que eu falei, as circunstâncias também vão direcionar a gente, né? Então, só vou fechar com os niyamas para a gente ter na próxima aula esse horizonte. Se os yamas são disciplinas sociais, os niyamas são obrigações, traduzidos assim. Mas também são valores, são muito parecidos, yamas e niyamas, tanto que a gente estuda junto, porque também tem um valor, né? Saucha, Santosha, Tapa, aí volta no Kriya Yoga, né? Tapa, Svadhyaya e Ishvara Pranidhana. São 5 de cada, 5 yamas, 5 niyamas. Saucha foi falado na aula passada, alguém se lembra? É a pureza. Então, quando a gente faz na Deshodana, quando a gente pensa na rotina, que tem uma rotina, né, do Nauli, da limpeza do abdômen, também do Panchakarma, por exemplo, que é você limpar internamente, também dos pensamentos, né? Evitar pensamentos impuros. A gente está falando sobre esse valor, Sáutia. E, e tem muita prática do yoga que é sobre essa purificação.
que a gente ainda não importou. Se a gente for para a Índia, a gente vê que muito do tempo deles é dedicado a isso, né? Você se purificar e se purificar. E tem gente que vai criticar, porque a gente não é tão puro assim, a gente tem sempre uma impureza. Mas então a gente está justamente se purificando, né? Porque a gente tende a misturar. O Samyoga é uma tendência nossa, a gente vai se contaminar com o que é do outro, o que é nosso. E é importante a gente criar essa rotina de purificação. A gente se sente bem, né? Quando a gente fica limpo, né? Parece que um banho de uma cachoeira, parece que limpa diferente, né? A gente se sente bem depois que a gente se limpa. Então, é porque também é bom a gente se limpar dos pensamentos, das relações que são impuras em vários sentidos, porque a gente se mistura de uma forma que não é bom para gente. Então, esse é Salty. Santosha, a gente já falou aqui, né? Porque não aparece no Sutra 33 do capítulo 1, que fala do projeto de humanidade, não fala do Santosha, mas fala aqui, que é o contentamento, que é diferente da nossa felicidade esfuziante, assim, né? Tipo, carnaval, aí passa o carnaval, quarta-feira de cinzas, a ressaca. Não é isso. Você pode curtir você pode sentir essas emoções todas, mas o yoga propõe essa coisa de não subir e descer elevador o tempo inteiro. Você pode até subir montanha, descer montanha, né, Rafa? Essa coisa da subida, ir no pico, ir no vale, no pico e no vale. O yoga é meio platô, assim, sabe? Chapada. Caminha na chapada. Isso não quer dizer que você não vai subir no pico, mas assim, não ser refém desse relevo emocional que eu digo, né? Não ser refém de você ter que estar sempre muito feliz e depois descer muito abaixo, porque isso dá um trabalho mental, emocional, psíquico, né? Então, assim, você pode viver emoção, se emocionar, mas você pode também cultivar um estado que é uma estabilidade, que é como eu estou achando que a gente pode definir a saúde integral como uma estabilidade interna, que a gente, porque o mundo vai exigir que a gente mude muitas vezes, né? A gente muda de profissão, muda de cidade, muda de relação, a gente vai ter que mudar, muda de opinião, mas se a gente tem uma estabilidade interna, o conflito é menor, a gente se sente mais seguro. Até tomar decisões, assim, porque senão a gente fica muito indeciso, gera paranoia, gera ansiedade, gera vários efeitos, né? Essa coisa da dúvida. Então, para a gente não viver refém desse sentimento de que a gente precisa decidir tudo o tempo inteiro, a gente tem que criar uma estabilidade. Eu desviei muito agora do Santosha, né? Que é só sobre contentamento, e eu quis fazer uma oposição a essa felicidade que a gente aqui associa como êxtase, não é sobre êxtase. Aí o tapa é essa purificação pelo fogo, é essa disciplina. Svadhyaya é o que a gente está fazendo aqui, autoestudo. A gente está fazendo estudo junto, mas vocês estão fazendo também individualmente. Ishvara Pranidhana é aquela entrega que eu já falei, que pode ser uma via para o Samadhi, mas é também um elemento do Kriya Yoga, é um elemento do Ashtanga Yoga, que é a entrega ao regente. É muito mais fácil viver se você acredita em algo maior que você, né? É mais fácil. Mas até isso virar alguma coisa natural para você, pode nem virar. Você pode ser uma pessoa que não acredita em algo maior que você. Eu ouço muitas pessoas falando que não conseguem acreditar. Isso gera uma angústia um pouco maior. E eu digo, sabe por quê? Pela questão do pertencimento. Porque eu acho que a maior vantagem, assim, se eu falar, por que que eu me sinto bem com isso, Prendana? Porque eu não me sinto sozinha. Eu não sinto solidão. Claro que eventualmente eu sinto, mas assim, em geral, eu posso ficar sozinha que eu não me sinto sozinha, porque eu me sinto acompanhada. Então, eu acho que isso aprendendo, ele tem
esse benefício a quem entrega, quem tem a fé, quem tem uma convicção de que tem algo maior do que você mesmo. Aí pode chamar de Ishvara, pode chamar de Brahman, pode se chamar de Deus, pode chamar de universo, natureza. A gente sente que tem algo maior do que a gente. Até porque a gente nasceu, a gente vai morrer, e o mundo está aqui há muito mais tempo. E isso, dar essa desimportância é tão importante, né? Quando a gente consegue se ver desimportante, a gente está só de passagem, é pouco, mas não é tão pouco assim. A gente pode fazer bastante coisa e aproveita, né? Aproveita e para contribuir com o universo, né? Porque você está sendo olhada, você está sendo cuidada de uma maneira diferente do que o cristianismo entende, que é o que Deus faz, né? Que tudo perdoa e tudo. A gente não tem essa cosmologia bem diferente, não tem muita comparação com paraíso, inferno, não tem isso. Tem a vida que você vai reencarnar. E é bem diferente, essa lógica já muda tudo. Mas, na verdade, o yoga não se preocupa muito com o após a morte. Não interessa muito a gente. A gente, eu já estou me colocando ali como. Porque eu sou, né? Praticante de yoga. Não é o foco da nossa atenção. Nossa atenção é a gente mesmo. É a gente e o mundo que a gente está aqui. Agora, se a gente vai para o céu, se a gente não. Isso eu não passa pela minha atenção. Apesar de eu ser de uma família cristã, eu consegui substituir uma pelo outro, assim, uma lógica por outra. Eu não penso nesse lugar, céu ou inferno, penso assim. Mas eu acho que é um lugar de conforto, se você tem religião, é um lugar de conforto se você tem uma relação com a natureza, que seja um pouco devocional no sentido, a entrega, né, é tipo de devoção. Você dirige tudo que você faz, não é para você só. É muito bom você viver e não viver só para você, essa que é a verdade. Resumindo a história, você viver que não seja só para você, você viver para algo maior, né? Isso dá uma direção muito mais saudável até, né? Eu acho, em vários sentidos. Vocês concordam? Quem ainda está aqui? Muita coisa. Dá um Concorda, senso Rafa? de. Sim, sim, com certeza. E é pertencimento mesmo, né? Porque assim, é coisa da tribo, da jogo de futebol, país, carioca, a gente vai se identificando e tal, mas tem uma coisa que é muito maior, né? A pertença da gente como humanidade é maior. É normal a gente criar esse senso de pertencimento que faz muito bem para a gente tem a quem contar. Mas quando esse a quem contar é alguém realmente que está, assim, vai ser eterno, né? Então, assim, ter esse apoio no eterno, na natureza, em algo maior que você, que não seja uma outra. Para mim, funciona muito. Que não seja uma outra pessoa, sabe? Outras pessoas também, mas assim, que seja alguém além dessas nossas aflições aqui. Eu acho que eu fico me identificando, quando você fala isso, essa coisa do maior, eu penso muito na noite, no sono, sabe? Porque Uhum, o sono é uma entrega, né? E a gente perfeito. fica É. totalmente entregue ali, né? E aí eu acho que tem uma proteção, assim, se você tem essa conexão com algo maior, acho que você pode usufruir mais dessa energia que vem do sono, da noite, sei lá, eu sinto isso. É exatamente isso mesmo. São coisas simples que a gente associa. Um confiar, né? Um confiar. Senão a gente nem levantava da cama, gente. Sério mesmo, se a gente não tivesse fé.
A gente não sabe que a gente tem, eu acho. A gente levanta da cama, a gente faz tanta coisa. A gente não faz pela gente exatamente, né? Mas maior mesmo, é porque deve ser feito. Tem um senso de para harmonia, né? Para a comunidade, para o equilíbrio das pessoas. A gente faz pelos outros, né? Se a gente vai errar, a gente vai acertar, mas a gente vai tentar acertar, né? Né, Raquel? O que que você acha? Sim, eu ia fazer uma pergunta, na verdade. Eu me perdi um pouco quando você falou que eu gostei, fez muito sentido pra mim, né? Quando você falou que a gente às vezes tem que se dar a devida desimportância e aproveitar esse momento para contribuir com o universo e tal. Você aplica isso a esse contexto de pensar em algo maior e ao mesmo tempo pensar o quão pequeno a gente é e ao mesmo tempo o quanto que a gente pode contribuir? É nesse contexto que essa frase que você soltou se aplica? Você acha que é por aí? Sim, porque eu acho que a gente tem muito o asmitar, né? Que é o arrancara. A gente se vê de uma maneira. Aí também tem uma percepção que é muito montanha lá no topo e vale. Se a gente for em função do nosso arrancara, ou a gente está no topo da vaidade, ou a gente está se achando a pior das pessoas. Eu não sei, eu só posso falar por mim, que eu já passei por essa oscilação. E esse se achar o topo, você vai cair do cavalo, porque você não é, né? Então, você se dá muita importância, é só uma questão de tempo, porque você vai cair, assim, né? Porque nós somos desimportantes individualmente, mas juntos não somos desimportantes. Juntos a gente cria algo muito especial, né? Então, sendo um grupo de pessoas, a gente na relação, a gente sozinho mesmo, os yogis nas cavernas, eles vivem sozinhos, mas eles estão criando ali uma atmosfera, estão criando sabedoria, as pessoas vão lá visitar, ele fala palavras que ajudam pessoas. Claro que a gente está falando de uma cultura assim que prezam uma coisa, e toda religião acho que tem esse lado mais introspectivo. E se a gente fosse autoexaminar, a gente vê que a gente não pode se dar tanta importância assim, porque a gente conhece os nossos erros. Um autoexame honesto, se a gente for honesto, a gente vai ver que a gente já errou bastante, que a gente continua tentando acertar, e que é isso. E a gente não é melhor do que ninguém, a gente pode estar num caminho assim proveitoso, porque a gente escolheu olhar com coragem para a gente mesmo. Isso pode ser que deixe a gente numa situação, mas a intenção não é comparar com os outros. Porque se a gente se Eu acho acha o que é máximo, a gente isso. está se comparando com outras pessoas. É isso, por isso que eu nunca tinha visto sentido. Agora fez na minha cabeça quando se aplicou a isso, mas nunca tinha feito sentido essa desimportância, ao mesmo tempo que a gente está julgando esse grau a partir de uma ótica do outro, realmente, né? A quem que você está se comparando para você dizer que você é importante, você não é importante? Dentro do meio social, das redes sociais. Isso é um discurso que eu tenho visto, das pessoas falando, ninguém liga porque você posta, mas ao mesmo tempo as pessoas estão julgando quem você é por uma postagem, assim, Sim, por um sim. macro, e aí a gente fica nesse limbo, assim, da performance, de que a gente está mostrando para o outro, o que que o outro está vendo, e isso realmente não importa no final, quando a gente está pensando na coletividade ou na sua ação, né? Eu acho que aí Uhum. fez mais sentido para mim essa desimportância que a gente realmente tem que se dar nesse contexto. Fez mais sentido E agora, não tirando esse julgamento. excessivo, né? Porque tem gente que se dá muita desimportância. Depende aonde você está ali naquela escala, né? Porque tem gente Sim. que realmente precisa de uma autoestima para Uhum. se Sim. reerguer. Então depende aonde você está. Eu já tive em vários altos e baixos na vida, né? E quanto mais idade você tem, mais você vive, mais você tem. E mais eu vejo que não precisava ter me achado nada de mais, nem nada de menos, na verdade. Eu sou só. É mais neutro, sabe? Se você apara as arestas, você é uma pessoa aprendendo. Que bom que eu escolhi esse caminho de aprender, né? Porque eu poderia ter escolhido outro caminho. Agora o outro vai escolher o caminho dele.
né? Sim, E faz é sentido. claro que a gente tem afinidades. Isso é uma questão. Por que que a gente evita certas pessoas? Não é porque a gente é melhor que outras pessoas, é porque é afinidades, né? Onde a gente vai crescer, onde a gente, pensando que a gente não consegue dar conta de muita gente, eu vou ter que selecionar. A vida é finita, gente, e nosso tempo também. Então, é isso, a gente escolhe pelas afinidades, pelo tempo que a gente quer dedicar ao outro também. Então, porque também tem uma questão, sabe? Se todo mundo é desimportante, então por que que você não quer se aproximar de uma pessoa? Porque eu sei, não é porque ela é menor do que eu, é porque meu tempo eu quero me dedicar a outras coisas, né? Uhum. Sim. E é isso, gente. Aí na aula que vem a gente aprofunda e só falar uma coisa importante, que não sei se eu falei, esses dois são valores, né? Yamas e niyamas, asanas a gente conhece, são as posturas, a gente vai entender quais são as duas características dos asanas que são importantes de acordo com Patanjali. Lembrando que Patanjali era Raja Yoga, nada de Hatha Yoga. O Raja Yoga não dá importância para asana, ele estava querendo Samadhi mesmo, né? Essa ordem de importância, Samadhi, engraçado, é que em geral eu coloco o primeiro como o mais importante, mas nessa ordem aqui, ó, Samadhi desde o segundo sutra, é o que a gente quer. Yoga Chitta Vritti e Yodhara. Então, assim, a gente quer a cessação das flutuações mentais, e a gente quer chegar em Samadhi. Então, esse é um passo a passo. Pranayama, que eu Samadhi falei um não pouco. é iluminação? Samadhi não é iluminação? Não, exatamente. Não é iluminação. Iluminação seria mais Kaivalya que ele usa, que seria mais o moksha. Está Hum. associado. Os dois estão associados. Mas Samadhi é Então, mais o estado mental da libertação. libertação. E o Kaivalya é mais a sensação. E é traduzido como isolamento, tá? Kaivalya, essa libertação, isolamento libertador. Para você ver como a gente precisa de discernimento, né? De entender o que que é nosso aqui. É de Senão a gente ser. vai Não, o entender que 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 a você falou nossa mesmo? história, isolamento libertador, o Kaivalya. A gente se mistura até com as histórias que a gente vê. A gente vê um filme, a gente vai se misturar, a gente vai entrar no nosso inconsciente as coisas. O que a gente lê, mas eu adoro ler, eu leio mesmo. Vou me misturar ali, não tem problema. Mas eu tenho que ter discernimento para misturar quem sou eu, né? É. Senão você fica igual uma coisa de osmose, né? Você fica igual uma esponja. E tem gente que tem maior tendência, né? Você vai adquirindo umas estratégias, o autocuidado, a rotina, é uma forma de você trazer o seu eixo. Se você se olha todo dia, você começa a perceber esses sinais físicos, os mentais, as emoções. Aí você entende, hoje eu tô assim, hoje eu tô assado, aquilo me incomodou, aquilo que aquela pessoa falou me incomodou. Aí no outro dia já incomoda menos, aí passou. Aí você vai para outra coisa que te incomodou, aí outra coisa que não te incomoda, que você tá. Vai percebendo, autoestudo. Vai sem segurar, né? Deixando as coisas, você entende e deixa passar, deixa passar. E o pratyahara, que depois do pranayama, eles entenderam naquela época, imagina hoje, que os estímulos sensoriais são excessivos, excessivos, que a gente precisa olhar para dentro. Pratyahara é você parar de olhar só para os estímulos sensoriais externos, parar de olhar para fora. Aí dharana, dhyana, aí a gente está falando de meditação. Aqui é uma questão, porque a gente pensa yoga e meditação separados. Isso tudo é meditação, de acordo com o meu professor. Yoga é meditação, não tem separação. Porque tudo aqui que a gente está falando, a gente pode estar falando de meditação. Se a gente está envolvido com o que a gente está fazendo, se a gente está no estado de samadhi, o envolvimento absoluto, que a nossa mente fica translúcida, que Purusha que vê pela gente, é o nosso espírito vendo o mundo. Não tem mais a nossa mente que está no meio sempre, sei lá, como se fosse uma lente
suja, né? Sempre sujando, sempre contaminando o que a gente vê. Se a gente está com essa limpeza, a gente vê as coisas. Aí, gente, aí é de cada um como interpreta. Eu não acredito muito que a gente tem uma capacidade de olhar a realidade do jeito que ela é. Mas a interpretação é que o Patanjali acredita que sim. E esse é o estado de samadhi. Você olha as coisas como elas são. E eu, por experiência própria, eu acho que as coisas como são mais bonitas até. A gente acha que, ai, não, a gente precisa fantasiar para as coisas ficarem melhores. Não acho. Eu acho que a realidade é muito melhor do que na fantasia, em geral. Mas vai experienciar, né? Porque o yoga, ele fala isso. Vai experienciar uma experiência direta. Vai perceber as coisas como elas são para você. Vai discernir. Vai tentar entender quem você é nessa grande confusão que você carrega. E é isso que é o yoga. Essa meditação constante, perseverante, que você vai perseverar, você vai continuar, sem desanimar, porque isso vai te dar o esteio, vai te dar estabilidade para você seguir. Adorei o panorama. Nossa, foi bem amplo, né? Muito bom. É, né? Esses 8 angas, em geral, é o que as pessoas dão de teórico na formação de yoga, se concentram, porque resume muito bem o Mas na método do verdade, Patanjali. eu fiquei um pouco em dúvida sobre esses 8 que você falou, porque você falou a Ahimsa, Satya, Asteya. Não, então deixa eu te Esses não explicar foram os aqui. 5 yamas? E os 5 Então, niyamas que você falou? são 8 angas. Aí tem o yama. O yama são 5 yamas. Ele vai criando uma árvore ali. É um ramo, né? O ramo dos yamas são 5. O Você falou dos niyama, o 5 ramo, yamas e dos 5 niyamas. 5 niyamas. Parei aí. O asana, não vai, eu não vou falar todos os Mas, asanas, tá? Porque não, mas por que ele não que você cita fala? nenhum asana. Então não Mas, tem os asanas. mas Asana é os só o 8, princípio do asana. Os o, 8 a, são. o O asana está asana no é um 8? anga. O asana é um anga. O Ah, yama tá. é um anga, niyama é um anga, asana é um anga, pranayama é um Ah, anga, pratyahara é um anga, ah, dharana, dhyana, samadhi, tudo são angas. ah, São tá. elementos que compõem o yoga. Ah, tá. É como se fosse uma árvore com 8 galhos e cada galho tem vários ramos. Tem exatamente essa ilustração, pode ser uma boa. Sendo Legal. que você só vai ter as ramificações dos yamas e niyamas. Asanas, ele dedica pouquíssimo para asana, são 2 princípios de asana. Pranayama um pouquinho mais, também 2 princípios do pranayama. Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi, ele vai para o próximo capítulo falar de poderes. Ele vai até a Pratyahara aqui nesse capítulo do sadhana. O resto vai para poderes, que a pessoa já está num ponto que adquire poderes. São siddhis. Então, por isso que tem uma sequência lógica aqui, que na verdade você começa com os yamas e niyamas, mas tudo acontece ao mesmo tempo, obviamente, né, gente? Você vai sustentar os yamas e niyamas, você vai sustentar a prática de asana, vai sustentar esses angas todos. Isso, na verdade, é uma meditação múltipla, né? São várias espécies de meditações, né? Porque isso tudo são vários aspectos, né? Uma meditação mais, talvez, mais ativa, mais consciente, né? Assim. Sim, é uma palavra meditação, ela não tem tradução em sânscrito, né? Então, assim, o que mais vai aproximar desses angas do que a gente considera meditação é dhyana. Dhyana seria o mais próximo do que a gente considera hoje meditação, que você já está ali na intenção interna, já focou, já está num fluxo. Sabe quando a coisa flui? Você já está observando seus próprios pensamentos, fazendo uma companhia para você mesmo, sendo essa companhia. Então, isso é dhyana, É como se que é fosse um uma. Eu passo acho que para antes do você estar samadhi. nesse. Para você chegar nesse Diana, você já tem que ter feito todo o dever de casa, né, anterior, né? Todas essas outras etapas, né? Sim, sim. É como se fosse sei lá, uma escada, né?
O Diana seria uma escada, um degrau mais avançado, eu acho. Essa interpretação, ela vale contanto que você considere que você continua com tudo que você adquiriu antes. Que você não vai abandonar os yamas e niyamas, os asanas, pranayamas, pratyahara. Você vai continuar Uhum, ali praticando. É claro que de forma diferente, né? Como o Krishnamacharya defendia, que a gente muda a forma de se relacionar com esses angas ao longo da vida, mas isso continua sendo importante. A meditação sobre eles, né? Sobre as nossas condutas, nossos comportamentos, nossas uhum. disciplinas. E meditar é uma reflexão. Olha como é sutil, reflexão sem noia, né? Porque você não pode carregar muito na mente também, porque se a gente for pensar, eu penso o tempo inteiro, mas esse que é o problema, né? Você tem que pensar numa perspectiva mais de entrar para dentro. Como você pensa? Você pensa se julgando, né? Porque quando você para de julgar, aí você está, eu acho, e na minha interpretação, no minuto que você para de julgar, você está quase em samadhi. Julgar a si É, mesmo, julgar os outros. Se você se culpar, né? só Se culpar. observa, só observa. Você já está quase em samadhi, se você consegue. Mas é uma interpretação minha, também não sei. Posso perguntar para o meu professor o que que ele acha. Porque a nossa mente, ela. Primeiro, a gente, no mundo racional ocidental, a gente confia muito na mente, né? A gente acha que se a gente pensa, a gente tem que seguir o pensamento, a razão e tudo. A gente confiou demais nela. E a gente, com o yoga, a gente entende, não, a mente não é confiável. Imagina, na maioria das vezes ela não é confiável. Não segue tudo que você pensa, porque a maioria das vezes você está julgando, olha como você está agindo. Você está incorporando os valores na sua vida, nas suas ações? Então, por aí. Tudo bem, gente? Com essas reflexões a gente termina. Então tá, Sim, obrigada pela muito presença. obrigada. Tá gravado aqui, deixa eu. E a gente se vê na próxima quarta. Aí vai ser às 6.